Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de matemática? Nós estamos aí na semana 4, na sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. Nós vamos fazer hoje a nossa revisão e avaliação remota. Então, nós temos aí no primeiro momento a revisão das unidades, com a leitura dos números, né? Os números por extenso que nós aprendemos lá na unidade 1 do livro do SESC. Depois vamos retomar aí a multiplicação por 10, 100 e 1000, a divisão por 10, 100 e 1000 e a análise de gráficos. No segundo momento, nós vamos fazer a avaliação remota. Nós vamos ler e responder com atenção as questões de 1 até 4 no caderno. A questão 1, além de responder no caderno, certo? Vocês precisam gravar um áudio e encaminhar para a professora. Como que vocês vão gravar esse áudio? Primeiro, vocês vão falar o nome de vocês, né? Vocês já fizeram isso na segunda-feira, né? Que a professora mandou para vocês a revisão. Então, vocês vão dizer o nome de vocês vão ler os números, né? A professora está mandando aí 3 números. E no final, vocês vão mandar um beijo para a professora, que a professora está morrendo de saudade. Então, só a questão 1 que vocês vão responder no caderno e depois vão gravar um áudio. As outras questões é só responder aí no caderno ou imprimir a folha aí para responder. Tira uma foto de tudo, revisa antes, né, pessoal? O que tem que fazer antes de encaminhar a terceira parte da nossa aula, que é revisar as questões. Tira a imagem e encaminha para a professora, porque está valendo presença e nota. Então, vamos revisar aí a leitura dos números? Nós vimos que os nossos números aí são muitos e eles são divididos por classes e ordens. Então, dentro nós temos de uma classe, nós temos 3 ordens, a ordem das unidades, das dezenas e da centena. E nós vimos também que a cada 3 ordens, nós mudamos de classe nesse número, né? Então, olha, dentro da classe dos milhares, nós temos as unidades simples, depois nós temos a classe dos milhares, depois nós temos a classe dos milhões e, por fim, nós temos a classe dos bilhões. Aqui, né? Porque depois tem trilhões, quadrilhões, quintilhões, né? Existem muitos trilhões aí. Mas aqui nós vamos ver até os bilhões, certo? Então, nós temos aqui um número que está na classe dos milhões. Como que eu vou ler esse número, professora? Então, eu vou ler 778 milhões 339 mil 537. E como que eu vou ler esse que está na classe dos bilhões, professora? Simples. 4 bilhões 504 milhões 352 mil 684. Professora, mas tem um jeito mais fácil de eu lembrar isso? Porque eu vi que tem unidade, dezena e centena. Então, sempre se o número 5 estiver na classe da centena, eu vou ler 500, né? Olha, veja, aqui na classe dos milhões, o número 3 está na ordem das centenas, então é 300. Aqui, na classe dos milhões, eu tenho o número 7 na ordem das centenas, eu tenho 700. Mas como que eu vou saber, professora? Tem um jeitinho fácil aí, que a professora já falou para vocês. A gente põe nome nos pontos. Vejam só, eu tenho aqui um número com 6, né? Com 6 ordens, com 6 algarismos. Então, eu vou contar 1, 2, 3. Vou pôr o pontinho e o nome desse ponto é o 1000. 1, 2, 3. Como que eu vou ler então? 437.537. O segundo número, eu aumentei um pouquinho mais. Então, a cada 3 números eu ponho o ponto. A cada 3 números eu ponho um ponto. O primeiro ponto, nós vimos que é o 1000. O segundo é o milhão, né? Os pontos dos milhões. Então, eu terei o quê? 678 milhões 338 mil 537. Lembrando que sempre unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena, né? Isso não muda. A cada 3 ordens eu mudo de classe. Então, eu sempre vou ter dentro de um número, dentro de uma classe, unidade, dezena e centena. Olha aqui. Esse número é maior, né? Mas é a mesma regra. Conto 1, 2, 3, coloco o ponto. O primeiro ponto é
é o ponto do mil. 1, 2, 3, coloco ponto. O segundo ponto é o ponto dos milhões. 1, 2, 3, coloco ponto. O terceiro ponto é o ponto dos bilhões. Vamos para a leitura? 10 bilhões, 504 milhões, 352.684. Aqui tem uma tabelinha para vocês relembrarem aí o nome dos números, né? Está de 0 até 2000 aqui, para vocês relembrarem. As unidades são de 0 até 9, as dezenas começam com 10 e vai até 99, né? Lembra que as dezenas têm dois algarismos. E as centenas, que tem 3 algarismos, começa com 100 e vai até 999. Depois já começa a classe dos milhares e milhões, etc. Só para dar uma ajudinha aí para vocês. Multiplicação por 10, 100 e 1000, nós temos uma regrinha básica, uma forma fácil de olhar quando nós multiplicamos as dezenas cheias. No caso do 10, o que é dezena cheia? É um número que termina com 0. Então, quando eu multiplico por 10, basta eu acrescentar à direita um número 0. Isto é, eu vou acrescentar uma ordem a esse número, né? Então, eu tenho 6 vezes 10, 60, 2 vezes 10, 20, 13 vezes 10, 130, 14 vezes 10, 140. Então, eu tinha uma unidade, passei a ter uma dezena. Se eu tinha uma dezena, eu vou acrescentar uma ordem, não vou? Vou acrescentar um 0 à direita, então eu vou passar a ter uma centena. E assim sucessivamente. Então, multipliquei por 10, eu vou acrescentar uma ordem à direita. Eu vou acrescentar aqui, no caso, como é 10, vou acrescentar um 0 à direita. Por 100, eu vou acrescentar 2 zeros, né? Duas ordens. Então, 2 vezes 100, 200, 30 vezes 100, 3.000, 45 vezes 100, 4.500, 32 vezes 100, 3.200. E por 1000 eu vou acrescentar 3 zeros. 1 vezes 1000, 1000. 54 vezes 1000, 54.000. 31 vezes 1000, 31.000. 250 vezes 1000, 250.000. Professora, e agora vai complicar, né? Porque divisão, o que eu faço na divisão por 10, 100 mil? Bom, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, se na multiplicação eu vou acrescentar uma ordem, vou acrescentar um zero ali, quando eu divido por 10, 100 mil, o contrário vai acontecer na divisão. Então, eu vou diminuir uma ordem, eu vou diminuir um zero quando eu dividir um número por 10, 100 ou 1000. Por 10 eu vou diminuir 1, por 100 vou diminuir 2 e por 1000 vou diminuir 3 ordens ou 3 zeros. Olha lá, nós temos aqui, né? Dividindo por 10. 60 dividido por 10. Bom, eu vou cortar um zero, não vou? Vou diminuir? Então, ficará apenas 6. 20 dividido por 10. Eu vou cortar um zero, ficarei apenas com 2. Ah, com zero aqui no final, tá beleza, né? O divisor sendo o dividendo sendo zero, então fica fácil. Mas e quando o dividendo, esse número que eu vou dividir aqui, ele não terminar com zero? Como que eu vou fazer, professora? É a mesma lógica. Eu vou dividir por 10, eu vou diminuir uma ordem aqui. Como que eu vou fazer isso, professora? Olha lá, 132 dividido por 10. Eu posso dividir, o dividendo sempre tem que ser maior que o divisor, lembra? O número que eu vou dividir sempre tem que ser maior que o número número de partes que eu irei dividi-lo. Olha só, 1 não dá, então eu tenho que juntar 13. Então, 1 vezes 10, 10. Eu vou tirar aqui. 13 menos 10 vai sobrar 3. Mas ainda tenho 2 aqui para eu dividir, não tenho? Eu desço esse 2 aqui ao que sobrou dessa divisão. Eu vou ter, então, 32. Bom, 32 é maior que 10, então eu consigo dividir. Então, eu ponho 3 vezes 10 vai dar 30. Coloco o resultado aqui e subtraio esse resultado do resto aqui. Bom, 32 menos 10, eu tenho 2. Não tem mais número para dividir. Então, eu acabei a minha divisão. Essa divisão é uma divisão não exata, ela vai ter resto, né? Então, o que eu vou fazer? O meu resultado será 13 e restará 2. Viram? 132 era uma centena.
eu diminuir uma ordem aqui. Então, o resultado será 13 e ficará com 2 de resto. Por quê? Porque eu dividi por 10. Por 10 eu diminuo um zero ou uma ordem, dependendo do número que será dividido. E por 100, pessoal? Mesma coisa. Eu vou diminuir, então, 2 zeros ou 2 ordens. Se o número a ser dividido terminar com zero também, então eu corto esses 2 zeros e resta 2. 200 dividido por 100 igual a 2. 3.000 dividido por 100 igual a 30. Cortei 2 zeros. E aqui, professora, só tem um zero para cortar. O que eu faço? A mesma lógica, pessoal. Eu vou diminuir 2 ordens. Então, 4.480 dividido por 100, eu vou diminuir 2 ordens, não vou? 1, 2. Então, eu vou ter o resultado 45 e ficará 80 de resto. Por 100 a mesma coisa. Olha lá, 326 dividido por 100. Eu vou diminuir 2 ordens, então eu conto 1, 2. Então, o resultado será 3 e me restará 26. E por 1.000, professora, tá ficando difícil demais. Não, gente. A mesma lógica. 1.000 dividido por 1.000, cortei aqui, ó. Diminuí 3 ordens, 3 zeros, ficou 1. 54.000, diminuí 3 zeros, ficou apenas 54. 31.120. Calma, pessoal. Conta. 1, 2, 3. 120 será o meu resto e 31 será o meu resultado. Professora, piorou a coisa agora, né? Olha só. 254.556 dividido por 1.000. Eu vou diminuir, gente, 3 ordens. Então, eu vou diminuir 1, 2, 3. Restou 556 e o resultado será 254. Então, 254.556 dividido por 1.000 é igual a 254 e resto 556. Não é tão fácil, pessoal, mas vocês conseguem, certo? A professora explicou aí de um modo que fica fácil de entender até. Vamos revisar então os tipos de gráfico? Nós tínhamos então aí, nas últimas aulas, nós vimos os gráficos de coluna, de barra, de linha e de pizza. Hoje, nós vamos ter aí na nossa avaliação um gráfico de coluna, né? Então, quando nós queremos tratar uma informação de modo rápido e fácil, nós utilizamos aí os gráficos. Nós vamos ver então na atividade de hoje um gráfico de coluna. Para não ficar muito longo, a professora já vai passar para as questões, certo? Nós vamos então fazer a leitura de cada questão com atenção, responder calmamente, prestando atenção no que está escrevendo ali nos resultados. Sempre releia o texto, né? Então aqui não é o texto, é a questão, né, pessoal? A questão. No momento da resposta, e ao terminar de escrever, leia a sua resposta para ver se há erros para serem corrigidos. Vamos lá para a nossa avaliação remota, pessoal? Então, nós temos aí 4 questões. A primeira questão é aquela que eu falei para vocês e que vocês vão gravar um áudio para a professora. Mas eu quero também a escrita no caderno de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão copiar esses 3 números aqui. O A, B e C. Não vou falar, porque senão eu vou dar spoiler, né? Então, vocês vão escrever esses 3 números, vocês vão escrever o nome deles por extenso no caderno. E depois vocês vão pegar o celular, gravar um áudio. Primeiro vão dizer o nome. Meu nome é Verlaine. Letra A. Né? Letra B. Fala o nome do número. Letra C. Fala o nome do número. E manda um beijo, professora. Beijo, professora. Estou com saudade. Manda um recadinho aí para a professora. A questão 2, vocês vão copiar essas multiplicações e resolver mentalmente. Professora, mas resolver mentalmente não pode escrever nada? Não, pessoal, pode sim, vocês podem fazer algum registro. O importante é colocar o resultado aqui. Bom, então nós teremos 95 vezes 10, 100 e 1.000, e 464 vezes 10, 100 e 1.000. Depois, a questão 3, que é a divisão. Vocês vão copiar também e vão resolver, colocar o resultado aqui. Nós temos 5.000 dividido por 10, 100 e 1.000, e 2.354 dividido por 10, 100 e 1.000.
Por fim, a análise do gráfico que mostra a quantidade de pessoas que visitaram o Parque Ibirapuera durante uma semana. Então, vocês vão analisar esse gráfico, depois vão copiar as perguntas e responder lá no caderno de vocês. Então, na segunda-feira, nós tivemos 446 visitantes. Na segunda-feira, 732 visitantes. Na quarta-feira, nós tivemos 655 visitantes. Na quinta-feira, 491 visitantes. E na sexta-feira, 804 visitantes. E a professora quer saber: A. Em qual dia da semana o parque recebeu mais visitantes? B. Em qual dia da semana o parque recebeu menos visitantes? Letra C. Calcula a diferença entre o número de visitantes da terça e da quarta. Né? Então, vocês têm que pegar o número aí da quarta-feira da terça-feira e calcular a diferença, né? Vejam qual foi a diferença de um para o outro. Só tirar um do outro. E letra D, quantos visitantes o parque recebeu nos últimos 3 dias da semana? Vamos pegar os 3 últimos dias da semana e vamos somar e nos dar aí um resultado. Agora, pause esse vídeo e responda as atividades. Com calma, pessoal. Se quiserem, imprimam. A professora imprimiu aqui, né? E respondam no caderno, né? Façam a resposta aí. Ou vocês podem só copiar as questões mesmo, copiar as questões, pôr as respostas, tira a foto para a professora e manda para a professora contar em como presença e nota para vocês. Por fim, arrase, brilhe, confie, foco, força, concentração, que vocês terão uma boa, ótima prova, certo? Muito obrigado. E até amanhã não, né? A professora tá pondo até amanhã aqui, mas é até... Peraí. Segunda-feira, né? Até segunda-feira, pessoal. Opa, olha lá. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Não é assim que dizem por aí? Todo mundo acaba errando em algum momento. É por isso que existem os professores, né? Porque ninguém sabe tudo. Lembra que a professora sempre comenta com vocês, né? Professora, eu não sei essa atividade. Não tem problema, ainda bem, assim a professora tem emprego, né? Se todo mundo soubesse tudo, não precisaria dos professores, né? Não precisaria de ninguém ensinando. Então, eu agradeço vocês, agradeço suas dúvidas. Muito obrigado. Vamos aprender juntos sempre. Um beijo no coração da professora Verlene.